Saudações, buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Nós vamos falar hoje do episódio 115, Realidades Paralelas, Criação, Fractalização e Paradoxo do Avô. Se você não viu, o link vai aparecer aqui em cima, no card e na descrição. Confere lá, depois volta aqui para o Estudando, beleza? Como é que foi essa comunicação? Ela foi difícil. Ela teve 37 minutos no vídeo aqui, mas ela originalmente teve 1h52. Ela foi lenta, pausada, muito cadenciada. Então, o que rolou assim? Às vezes entre uma palavra e outra tinha 15 segundos, 20 segundos de silêncio. Uma frase e outra, às vezes 1 minuto. Então, foi bastante lento, mais de 1 hora de pausa, por exemplo. Então, se você não tivesse muito concentrado, ligado no que estava sendo dito, você podia se perder facilmente, né? Então a edição ela deu uma resolvida nessa situação, mas isso aqui é só um pouco dos bastidores dessa comunicação, tá? Então, qual foi a primeira coisa que ele trouxe aqui? Foi sobre o estereótipo Grey. Por que a gente aborda isso, né? Primeiro, evidente, qual que é o estereótipo? É aquela coisa do queixo fino, cabeça grande, né? Olhos amendoados, sem pálpebras, só orifícios sem o nariz, uma linha sem lábios pequena, né? Baixinho, né? E evidente cinza, né? Por isso dá o nome de grey, que é cinza em inglês. É evidente que a gente escreve com E ao invés do A para diferenciar. Isso foi uma ideia ufológica dos ufólogos lá na década de 60, para diferenciar a cor da raça, tá? Então, enfim, esse é o estereótipo. E nós aqui em nossas comunicações, frequentemente, nos deparamos com raças que se parecem, né? E a gente joga isso num saquinho generalizado e fala, eu estou vendo um Grey. Beleza, você vai perguntar, você vai vendo, mas ele é verde. Opa, peraí, se ele é verde, ele não é um Grey, né? Então tem alguma coisa já acontecendo aqui. E se trata um pouco disso. Aí eu me lembro de uma comunicação da Gisele, onde a consciência mostra para ela 2 Greys que são idênticos por fora, mas por dentro possuem órgãos em locais diferentes, né? Se não me engano, tinha um pulmão horizontal, coisas diferentes. Mas a gente julgava isso como Grey e isso ia para o ar como se fosse Grey e tudo bem. Eles não se importam muito com a forma, né? Também não tem muito essa coisa de explicar isso, mas então nós sempre perguntamos para entender isso, né? E ele disse assim, abre aspas, as diversas raças são como pedras em um rio, embora elas se pareçam observando de perto, todas têm a sua peculiaridade e formatos diferentes. A correnteza as moldou diferente, da mesma forma que o fluxo da experiência coletiva molda as realidades. Qual que é esse lance? Se você pegar a mesma matriz racial e colocar em 2 realidades diferentes, você pode ter 2 raças muito diferentes no decorrer da experiência. Então, o que é humano não é só o que nós somos, compreende? Mas o que o humano se tornou também em outras realidades e pode ser distinto, tá? E aí eu vou deixar alguns exemplos para vocês que facilitam a compreensão. Nós estamos na 5ª raça, né? Os teósofos aqui, os teosóficos aqui de plantão gostam bastante disso. Somos a 5ª raça, a raça adâmica. A 7ª raça nossa poderia ser um Sassani, híbrido de Grey com humanos, ou poderia ser um Yahriel, híbrido de Pleiadianos, Arcturianos e humanos, né? Então estou dando aqui alguns exemplos de 7ª raça que vieram da mesma matriz, assim como os Greys também vieram da mesma matriz humana, tá certo? Então percebam, as raças elas vão se moldar de formas diferentes, beleza? Dependendo da realidade em que a gente esteja utilizando. Então, muito do que a gente entende como sendo uma raça que exista por aí, ela simplesmente pode ter mais relações conosco do que nós imaginamos, tá certo? Porque elas não são externas do universo apenas, mas elas são oriundas de uma mesma realidade, que parta não da mesma realidade, mas da mesma árvore, só que um tronco diferente, uma realidade paralela, compreende?
E aí ele continua trazendo algo muito interessante que talvez seja a razão desse vídeo estar aqui, nesse episódio, estar aqui na sequência do Pi do 114 do dragão chinês. Ele fala sobre cataclisma, sobre desastres enquanto vetores de evolução, ou seja, ele fala que nem todos os cataclismos, né, foram criados, causados pela ação da raça, mas que isso pode ter sido já programado, né, e que graças a esses cataclismos, né, muitas biologias, né, de raças seguintes surgiram, né, então é uma coisa evolucionária no fim das contas, mas a gente tem muito receio do novo, né, uma resistência muito grande, né? Então, esta maneira de explicar o desastre como um vetor evolutivo é algo que agrada a nossa dualidade, facilita que o conceito seja absorvido. Então, por isso eu considero importante aqui essa resposta dele, tá? É muito importante entendermos. É evidente que nem todos os cataclismos são causados, alguns são realmente programados antes e todo mundo já sabia que ia acontecer, menos os que estavam envolvidos, que se esqueceram no processo, mas que anteriormente sabiam que isso seria assim. Então, é evidente que a gente também tende a não lembrar disso quando fala de cataclismos, tá? Agora, partindo aqui para o outro tópico, ele comenta sobre o multiverso e o equilíbrio, beleza? Isso me lembra o episódio 34 do Centauro, que disse para a gente que o equilíbrio é uma ideia, uma crença limitante, que o equilíbrio ele não existe de fato como a gente imagina. Como é que é essa história? Vamos pegar o seguinte, imagina que você tem um planeta que os espíritas compreendem como um planeta regenerado, pleno, sem morte, sem armas, né? Enfim, um planeta perfeito, né? Para que esse planeta exista, você tem que ter aquele planeta que é um inferninho na Terra, compreende? O equilíbrio ele não está exatamente na proposta de um planeta de regeneração. Ele está e, portanto, ele não vai estar dentro de um planeta em si. Só pode ser encontrado quando você observa o todo de uma criação. Beleza? Então, para que esteja em constante equilíbrio, né, você vai ter esses planetas, esses locais que não estão em equilíbrio. Por que não estão em equilíbrio? Porque não estar em equilíbrio causa o quê? Um movimento que causa a expansão. Então, se tudo estivesse equilibrado, não haveria expansão nenhuma. Compreendam isso. Então, é preciso estar em desequilíbrio. Então, aquele planeta regenerado, que está todo mundo buscando, especialmente os espíritas, é um planeta em desequilíbrio. Beleza? Vamos só tentar entender o lance da dualidade aqui. E o planeta inferninho lá, que é como se fosse um inferno de Shiva e tudo lá, também está em desequilíbrio, beleza? E aí nosso amigo Gray diz, abre aspas, o multiverso é um sistema de balanças, né? O multiverso tende a estar equilibrado. Para que isso permaneça dessa forma, é preciso haver movimento constante. Quem disse isso na nossa filosofia? Heráclito, de que existe uma grande guerra entre as polaridades, mas o resultado é a harmonia. Então, Heráclito também disse isso. E então faz muito sentido quando você observa a criação dessa maneira, porque é assim que funciona mesmo. Você vê isso aqui na Terra, você observa isso na nossa natureza, então o que é aqui acontece lá em cima também, beleza? Então vamos entender o multiverso como um equilíbrio apenas quando se observa a totalidade da criação, mas enquanto existências em expansão não pode haver equilíbrio, senão acaba. Heráclito até fala, né, que Homero não entendeu isso, né, porque Homero queria que deuses e humanos parassem de guerrear, né? E o Heráclito fala, ele não entendeu que ao desejar isso, ele também deseja o fim da vida, né? Então, tem tudo a ver com Heráclito aqui essa passagem, tá?
E aí a gente entra sobre o processo de fractalização, né? Ele fala uma frase importantíssima: o humano tende a acreditar que a experiência em que se vive é dada a ele externamente, sendo que ela é co-criada, ou seja, a gente fica achando que aquilo foi dado para a gente por um Deus ou alguma coisa assim, mas na verdade nós mesmos estamos participando dela, né? Desde o início do seu processo. Tá? Então ela é co-criada, nós temos a participação em criar isso. Então esse foi um trecho realmente importante. E aí nós entramos sobre a criação de novas realidades, né? Da continuidade, que é a criação, a bifurcação, né? E ele fala que no universo físico nada é estático, isso aqui Heráclito também comenta, que tudo precisa ser o tempo todo recriado para dar a ilusão de existência. E aqui eu lembro um pouco dos egípcios, que eles tinham na sua mitologia a ideia de que o faraó, ele tinha todas as noites, né, fazer com que o universo fosse recriado, e é por isso que o sol nascia no dia seguinte, porque o faraó foi lá, entrou em reclusão, né, e fez ali seus votos, né, e então o sol nasceria no dia seguinte. Essa ideia parece estar latente na nossa antiguidade e faz sentido quando a gente observa o ciclo de recriação, né, como, vamos dizer assim, holografia do processo, né? Parece que a gente já entendia alguma coisa já naquela época egípcia sobre isso também, tá? E qual que é o interessante aqui, né, que ele traz? Ele traz o conceito de que, olha, não adianta não é só você pensar em algo que você está criando uma realidade paralela em si, né? E não é só isso, você precisa de mais do que isso, né? Não é tão simples, né? E aqui nós temos um outro conceito. Existe um conceito que ele traz sobre a realidade ser mental também, né? Como uma paralela com o mental. Aqui nós temos algumas coisas que nós já estudamos, como por exemplo o conjunto de realidades, de possibilidades monádicas que uma matriz pode ter. Ela é, na verdade, a união de todas as possibilidades presentes nas mônadas que aqui estão atuando, tá? Então, você pode sim se projetar e enxergar determinada situação no tempo de uma possibilidade que não é mais a que vai acontecer, mas como poderia ter sido, porque isso está, de certa forma, escrito no nosso registro planetário, embora não tenha acontecido. E aí, novamente, a gente entra em algumas sessões que o Gregory explica que não é porque não existe que não tenha, não é porque não aconteceu que não exista. Aquilo existe, mesmo que em um planejamento, que uma ideia ser vivenciada, né? A vivência é diferente da ideia, mas existe, aquilo já é compreendido de certa maneira pela existência, já é desejado pela existência que você comporta, né? Então isso é mental, né? E você tem a sua situação aqui que você de fato materializa, concretiza, você colapsa, você então, o colapso quântico, você materializa o gato de Schrödinger, aquela coisa toda, você então materializa. É por isso que a ideia da física quântica tem muito a ver com essa visão de realidade paralela, né? E não é muito bem compreendida, porque a física quântica não é de fato a realidade paralela, a mesma coisa, mas o conceito se assemelha. E então é por isso que existe uma grande confusão com tudo que é quântico, né, dentro do esoterismo, mas faz sentido, tá? E é bem próximo disso mesmo. O que mais ele traz aqui? Sobre o paradoxo do avô. Isso aqui é bem interessante, porque se você for... esse paradoxo do avô é uma coisa de filmes, né? Spielberg falou isso De Volta para o Futuro. E a ideia é, se você viajar para um outro planeta, matar o seu avô, seu pai não nasce, consequentemente você não nascerá, né? E aí lá o Marty McFly ficava sumindo, vocês lembram desse lance? Porque não casou com a mãe, né? O pai, então ficava sumindo. Qual que é o lance disso, né? Ele diz que tem uma verdade nisso. Porque se você está numa realidade e aquilo não se manifesta, você está com uma possibilidade de existir lá, né? E de repente você não se manifesta
daquela maneira, não, então você não vai nascer ali. Você pode até nascer em outro lugar, de outra forma, com outros pais, mas você não vai existir de fato por conta do paradoxo. Então, existe essa possibilidade de ser compreendido dessa maneira. As coisas podem se desenvolver no ponto de você não nascer. Eu me lembro que a Natália teve uma projeção com uma criança que falou que ia nascer aqui, né? Conosco. E seria minha filha e tudo. E ela não veio até agora, eu não sei se vai vir, entendeu? Porque se houver essa possibilidade de vir, será ela, mas se não vir, não sabe? Então assim, ela provavelmente vai encarnar de outra maneira, entendem? E tá tudo certo. Então tem a ver com isso, assim, do paradoxo do avô como impeditivo, né? Mas você tem outras possibilidades, às vezes não tem, mas se você tiver, ela vai se manifestar de outra maneira. Tá tudo certo. Não tem que ter essa obrigatoriedade, essa culpabilidade no processo, as coisas se encaixam, tá? E que interessante que aconteceu em seguinte foi a pausa, né? Teve uma pausa. Ele percebendo que o Alexandre queria ir no banheiro, né? Eu até deixei esse trecho aqui para vocês entenderem como que é louco isso. Ele pediu, não, preciso parar aqui. E aí o Alexandre ir no banheiro tranquilo, né? Então foi uma iniciativa dele. O Alexandre ele seguraria isso aqui até o final, mas ele sentiu que não vai lá no banheiro. E ele fez essa situação, ele teve essa percepção, né? Então, o que foi bem interessante de visualizar todo o diálogo subsequente do Alexandre sobre essa experiência, né? E enfim, né? É importante o estudo que traz aqui sobre as realidades mentais, porque isso precisa ser mais ampliado, né? E ele fala que existem possibilidades de escolhas que são concretizadas apenas pela consciência imaterial. Consciência imaterial tem a ver com aquela idade lá, com aquela versão de que já se tem uma ideia, né? E a vivência disso precisa ser vista, né? Mas muitas vezes aquilo é vivenciado de outra maneira por uma outra parte de você. Existe uma consciência sua que não está aqui na Terra encarnada, mas que compõe o que você é, que também vivencia. Então é muito complexo este termo, nós precisamos expandi-lo, tá certo? E tanto que teve uma parte que o Alexandre quis entrar junto com a versão feminina que ele enxerga dele, né? E ele entende que ele poderia ter nascido mulher e tal. Então, o Gregory simplesmente não deixou que essa comunicação viesse, que fosse respondido. O Gregory é um mentor do Alexandre, tá? E, enfim, faz parte do processo. Podia atrapalhar alguma coisa do Alexandre, então isso foi bloqueado, tá? E aí ele comenta que as possibilidades surgem como experiência mental e que são trazidas posteriormente para a materialidade. Tem a ver com isso. Primeiro ela é idealizada, primeiro ela existe, se deseja e depois ela é vivenciada, tá? Que é o que eu comentei agora há pouco. Durante a sessão, Alexandre teve avistamento. Isso aqui, para muitas pessoas, é um ponto alto da sessão. Para nós já é uma coisa muito comum. A gente já nem trata isso como algo assim, nossa, que legal, né? Para a gente isso é uma coisa que a gente começa a prestar muito mais atenção na mensagem, né, do que em tudo isso que está ao redor, ao entorno, né? Aqui foi falado um pouco mais sobre hibridizações, principalmente de que toda hibridização, todo contato, toda abdução só acontece porque a outra parte está consciente disso, às vezes dentro do inconsciente, mas sabe que vai rolar, tá certo? Importante que isso seja dito aqui. E é isso, tá, pessoas? Acho que o mais importante foi coberto aqui neste Estudando, né? E agora estão querendo morder meu cabelo aqui atrás, né? Tão doidão ali, ó. Olha. E é isso, povo. Então, uma sessão longa, diferente, né? Com muitas coisas para serem ampliadas, mas e que responde tantas outras coisas, né? Então, soma bastante para o tema de realidades paralelas. Imagina, quando a gente vai juntando essas sessões todas, a gente tem então um grande compêndio importante, né, para ser avaliado.
E é isso, pessoas. Então, não esqueçam de apoiar o canal. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Então fiquem bem e até semana que vem. Fui, pessoas. Tchau, tchau.